Olá pessoal, saiu hoje o relatório do CADIF e já está aqui pronto o nosso vídeo para a gente falar sobre o mês de fevereiro e as motivações que levaram ao pagamento desses R$ 1,35 por cota. Esse é o canal Estudos em FIIs, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos mergulhar aqui direto ao ponto, né? Vamos analisar primeiro aqui a questão da cota patrimonial dele, interferência do IMAB, né? O que aconteceu? O IMAB jogou contra ou jogou a favor? Então vamos analisar aqui esse fundo aqui, lembrando que é um fundo que ele é exposto diretamente à curva real de juros, é um fundo de debêntures IPCA+, então, logicamente, ele sofre efeito de marcação ao mercado. O que aconteceu nesse período aqui, naqueles meses que a gente teve, agosto, setembro e outubro, marcação ao mercado vermelha aqui, ó, jogando para o negativo, né, nesses meses, o que acontece com a cota patrimonial do fundo, ela veio abaixo também. Então, nesse período aqui, a patrimonial ficou mais baixa, a cota mercado mais alta, estava negociando com o ágio, né? Perceba que num momento recente, em que a marcação mercado virou para cima, nos meses de novembro e dezembro, a cota patrimonial, ela sobe, né? Ela acabou de fazer mais um degrau aqui. Mas o fato mais relevante de todos é essa subida mais recente, vou dar um zoom aqui, que a gente tem no mês, especialmente ao mês de fevereiro. Começou em janeiro essa subida aqui, mas ela se deu de forma mais pronunciada no mês de fevereiro. Então, o que aconteceu aqui? A marcação ao mercado ajudou? A gente percebe que não, né? A marcação ao mercado foi mais para neutra, né? Então, o IMAB em janeiro, ele fechou 0,45 negativo, em fevereiro, 0,55 positivo. Não seria o IMAB de forma isolada motivo para que essa patrimonial subisse tanto. Então, nesse mês, especificamente, a gente teve um efeito aqui, basicamente de liquidez, oferta e demanda, ou seja, existia muita força compradora, né, muita gente querendo comprar essas debêntures aqui, entendo mais força compradora para esse produto aqui. O que acontece é que o produto se valoriza, oferta e demanda, né, o preço unitário é forçado para cima através de um fechamento de spread das debêntures, né? Então, foi isso que aconteceu, baseado nesse fato aqui, o preço unitário das debêntures subiram, com isso, o VP do fundo sobe, né? Então, interessante a gente acompanhar isso acontecendo em vários produtos de FII Infra, né? Que também se baseiam nessa estratégia de exposição à curva real de juros. Com relação ao preço, né? Preço de compra desse produto aqui, vale a gente ver que ele está negociando muito perto do patrimonial, né? Um leve ágio, praticamente está em cima do PVP nessa data aqui de 1º de março, né? Mas quando a gente pega a base histórica de dados, a gente percebe que o patrimonial dele andou bastante. Então perceba, o patrimonial no início de fevereiro estava em R$ 135, e ele chegou no fechamento de fevereiro aqui a R$ 138. Então, ganhar aqui praticamente R$ 4 de patrimonial em um mês não é para qualquer fundo, né? Na verdade, não é para qualquer produto. Isso quer dizer o quê? Que isso foi primordialmente possibilitado justamente pelo fechamento das spreads. As debêntures do produto se valorizaram, né? Esse spread fechou, com isso subiu a patrimonial do fundo bastante para 138, R$ 4 em menos de um mês aqui de subida, né? Compressão do spread basicamente. Vejam que teve algumas janelas de entrada bem interessantes, por exemplo, dia 19 de fevereiro, onde o patrimonial estava em 137 e o fundo negociava 135,50. Aqui uma janela de compra com deságio, né? Mesma coisa, 7 de fevereiro, onde o fundo tinha patrimonial de 137 e negociava com 134,79. Então, esses foram os dois melhores dias para fazer a aquisição dessas cotas aqui. Mas se lembrando que ainda não está muito descolado da questão patrimonial dele, a cota está justamente com 1,05 aqui, né? Então, está com um ágio bastante leve, né? 0,5% de ágio. Com relação ao portfólio dele, a taxa do fundo, ela está hoje marcada no mercado em 7,19, né? 7,2%. Esse aqui é o carrego do fundo atual. Beleza, então nós vimos aqui, né, o cenário do fundo, o cenário do IMAB, como é que ele se comportou, como é que estava o preço da cota, né? Agora, o mais importante de tudo é a gente falar um pouco sobre a rentabilidade, as motivações desse 1,35, né? Então, vamos lá? Tudo tem uma explicação, né? Então, vamos mergulhar e vamos entender o contexto. Esse fundo aqui é um fundo IPCA+, como todos os fundos de debêntures expostos a curva reais de juros, quando você vê as debêntures de mercado, majoritariamente as debêntures são produtos IPCA+, a não ser que seja uma debênture originada, ela pode ser originada em CDI ou em taxa DI, mas majoritariamente você tem debêntures IPCA+, no mercado, né? E elas sempre se baseiam numa NTNB de referência com a mesma duration, tá? Então, em sendo IPCA+, ela é logicamente favorecida ou prejudicada pelo próprio IPCA. Foi o que aconteceu aqui nos meses de julho a outubro, onde a inflação veio muito baixa, né? Teve até uma
deflação aqui no mês de junho. O que aconteceu? A cota do fundo, ela apanhou nesse período aqui. Por quê? Porque além da inflação estar baixa, ainda teve um efeito do IMAB jogando contra, curva de juros reais jogando contra. Então essa situação é a menos favorável para o fundo. O que aconteceu nesse período aqui? Uma distribuição de R$1, basicamente, equivalente a um dividend yield de 9% anualizado. Então, o fundo entregou por esse período todo aqui, desde o mês 4 até o mês 11, o equivalente a R$1 por cota. Mas as coisas vêm mudando um pouco no final do ano, então a curva de juros começa a jogar de uma forma mais favorável em novembro e dezembro, né? Mas não somente isso, a gente começa a ver a inflação despontando, principalmente no mês de dezembro, né, mais forte. Janeiro também não ficou muito para trás, especialmente mês de fevereiro, 0,78. Em se tratar de um fundo regime competência, né, ele reflete essa inflação de uma forma mais rápida. Então, o que aconteceu? O fundo realmente conseguiu ter uma contribuição de 0,73 centavos por cota referente ao componente inflação e 0,62 centavos por cota referente ao cupom de juros do recebimento das debêntures. Então, ele somou essas duas componentes, totalizou aqui R$1,35, né? Foi um pagamento bastante bom para o Cadiff nesse mês que se passou, mas precisamos entender, né, que isso foi bastante correlacionado ao IPCA, basicamente. Em linhas centrais, muito IPCA nesse mês. A gente consegue ver isso na tabela de composição, né? Então a gente percebe aqui justamente todas as componentes que levaram à rentabilidade do período. Aqui a gente tem separado os juros reais, ou cupom, né? Que ele é bem flat, né? Ele não varia muito. Então vocês vejam 0,61, 62, 0,65, 0,73 em janeiro, que ajudou bastante o cupom, né? Em janeiro aqui. Mas, em linhas gerais, ele é bastante regular, né? E aqui, do outro lado, a gente tem a inflação, que sim, varia bastante. Aqui a gente percebeu lá naquela época da inflação mais alta, primeiro semestre de 2022, o fundo chegou a ter componente inflação acima de 1,30, só de componente inflação, né? Esse não é esse o cenário agora, né? Mas o cenário de fevereiro realmente ajudou um pouco. Então ele ficou com 0,73 no componente inflação, somado ao componente cupom de juros, 0,62, totalizou 1,35. Mas se o IPCA vier a arrefecer nos próximos meses, né, certamente o fundo não terá essa mesma possibilidade, né, de manter um nível equivalente ao que foi dado no mês de fevereiro aqui, a não ser que ele faça mão de outros recursos, sendo esses, né, uso de reservas ou gestão ativa. Mas não será a inflação diretamente, tá? Então esse mês, como a gente viu aqui, foi muito beneficiado pelo efeito inflação. Então já vimos o pagamento, né? E esse pagamento aqui, que havia sido de 1,10 no mês de dezembro e janeiro, que já representava 9,7% de dividend yield, agora em fevereiro passou a um equivalente 11,8% de dividend yield anualizado, né? Referente a essa distribuição do mês de fevereiro, que foi uma distribuição realmente acima da média do fundo. Mas se lembrando que se a inflação vier a aumentar, como aconteceu no ano passado, 2022, esse fundo pode ser beneficiado pelo efeito IPCA. Mas não somente isso, tem questão de gestão ativa, tem marcação ao mercado, tem uso de reservas, tem inúmeras variáveis que podem contribuir na rentabilidade, mas inflação, ela é uma das principais por tratar nessa vertente de carrego diretamente, tá? Então a gente viu tudo aqui, a linha geral do fundo, né, esse 1,35 por cota, da onde que saiu, né, como é que foi a distribuição. O porte do fundo, ele está em 2,8 bilhões, né, com essa compressão das spreads, o preço unitário aumentou, inclusive isso teve reflexos até no próprio valor patrimonial do fundo, que subiu de 2,7 para 2,8 bi aqui. Fundo com um alto nível de liquidez, bom nível de cotistas, né, então aqui a gente não tem nada a falar sobre a questão de porte, esse fundo aqui é um dos maiores FIINFRAs que a gente tem na B3. A carteira dele, modificações de janeiro, ele tinha comprado uma autopista aqui, rodovias, né, com um spread bastante interessante, mais 1,8% sobre a NTNB, e agora ele seguiu o processo de compras, comprando mais um saneamento. Fevereiro foi esse saneamento aqui, Águas do Sertão, IPCA mais 8,10, vencimento 2043, e aqui estão um pouco das garantias, né, como é que funciona esse projeto aqui, ao qual é um saneamento decorrente, né, justamente no marco dos saneamentos, de um leilão do Bloco B, e aqui ele explica com bastante nível de detalhe, né, sobre essa nova operação. Essa nova operação passa a integralizar, então, referente a 7,5% de participação no PL do fundo, é uma participação relevante, uma operação com rating AA-, né, e uma participação bastante interessante, onde Kinea tem 50% dessas debêntures aqui, debênture da Conasa, tá? IPCA mais 8,40.
Com isso, taxa média do fundo, IPCA mais 7,18, já vimos, né? E a distribuição em termos setorial, em termos de rating, não mudou muito, apenas o saneamento a gente percebe ele aumentando um pouco mais em relação aos demais setores. Então, a gente viu a carteira, viu o desempenho, viu rentabilidade, viu cota patrimonial, a gente viu o geral desse fundo. Aqui também passamos todos os fatos mais relevantes, né, relativos a esse pagamento de 1,35. E agora, né, temos que esperar realmente como é que vai se comportar o IPCA nos próximos meses, né? A gente viu, inclusive, que esse fundo passou por janelas de entrada interessantes, ficando até negociando alguns dias abaixo do VP durante esse mês de fevereiro, né? Ainda está com uma precificação muito próxima do VP, e ao nível de pagamento que ele vem apresentando, que é da ordem de 1,10 e 1,35 agora no mês de fevereiro, realmente o dividend yield dele acabou ficando mais atrativo, já está num nível muito próximo aí aos outros pares de mercado, os FIINFRAs, né? Relembrando que esse aqui é um produto muito high grade, com muitas debêntures exclusivas e originadas, que não tem nível de sombreamento com outros fundos, ou seja, ele tem produtos que outros fundos não têm, né? Isso é um diferencial de mercado, além da qualidade das debêntures que ele tem no portfólio. É um dos fundos que tem maior nível de rating no portfólio total, né? É o fundo mais antigo, o FINFRA mais antigo aqui da B3. Então esse fundo aqui ele tem diversas particularidades que jogam a favor, tornando ele realmente um produto bastante zagueiro de carteira mesmo, um produto muito defensivo. Relembrando que essas debêntures, 51 debêntures, né, são produtos de renda fixa, ao final de contas, que estão encapsulados dentro de um produto de renda variável, que é esse produto da Kinea, que vem negociando aí no mercado com bastante sucesso. Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí, fico por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, uma análise mais profunda desses fundos de infraestrutura, e principalmente FIPEs, tem a área de membros aí também, é uma área onde os estudos são mais detalhados de forma diária, e a gente mergulha mais na parte estratégica desse assunto, investimentos, fazendo carteiras públicas, análise de carteiras, análise de carteira privada, comparativos setoriais, enfim, tem muito material lá com maior nível de aprofundamento. Galera, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.